Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Papo Espírita, da Comunhão Espírita de Brasília. O papo de hoje é uma pergunta de muitos. Podem os espíritos penetrar em nossos pensamentos? E você que nos assiste, o que pensa a respeito? Para responder a essa importante pergunta, convidamos Elisiário Leitão, palestrante, trabalhador espírita, e também aqui conosco, nossa companheira de muitos papos, Thelma Alves. Tudo bem, Elisiário? Tudo bem, Tudo Thelma? bem. Prazer estar de volta. Pois bem, essa pergunta de muitos, como havíamos falado, também é tema de uma palestra de Elisiário aqui na Comunhão Espírita de Brasília. E por ser tão instigante, nós não poderíamos deixar de trazê-la também para conversarmos nesse podcast. Ao mesmo tempo, essa pergunta, podem os espíritos penetrar em nossos pensamentos? Suscita perguntas anteriores do tipo, o que são os pensamentos? Já que eles podem ser influenciados, será que a ideia que eu julgo que é só minha, exclusivamente minha, é mesmo só minha? Quem são os espíritos, né? que podem influenciar esses nossos pensamentos e como eles fazem? São muitas perguntas, curiosas até, posso assim dizer. Elisiário, vamos começar esse papo lhe trazendo esse grande desafio. O que é o pensamento, Elisiário? Bom, segundo a fonte fidedigna, que é o André Luiz, ele diz que o pensamento é matéria mental. É uma força criadora e vibratória. Esse conceito ele é muito extenso, é muito amplo, tem um espectro enorme quando ele conceitua o pensamento dessa forma, né? Mas eu diria que o pensamento é a expressão da nossa individualidade. É quando nós direcionamos de forma muito sutil a nossa mente, direcionando em forma de ondas, e isso pode variar ao infinito, dependendo, obviamente, da condição emocional, vibratória que nós chamamos naquele instante, e que se reproduz, como André Luiz fala, que é uma força criadora e vibratória em forma de vibração. Aí já nos abre uma brecha, que eu certamente para a pergunta que você vai fazer mais para frente, que é essa interconexão entre as mentes que a gente vai falar posteriormente. Mas André Luiz deixa muito claro que pensamento é matéria, não essa matéria densa como nós vivemos aqui na dimensão física, mas ele classifica como sendo matéria mental. Eu diria que é o nosso retrato. Eu queria te perguntar, entrando no assunto, quem são os espíritos, né, na visão espírita, que influenciam, né, nosso contexto aí? Bom, os espíritos são seres extracorpóreos que, em algum momento da sua vida, desvincularam-se da sua estrutura biológica, do seu corpo físico, e, a partir daí, individualizaram-se na dimensão espiritual. Isso é uma pergunta muito interessante, porque muita gente acha que os espíritos são diferentes de cada um de nós. Eu estava vendo agora há pouco, um tempo atrás, o Haroldo Dutra falando exatamente sobre isso, que não é o fato de nós deixarmos o corpo físico e assumirmos a nossa individualidade de natureza espiritual, que nós passamos a saber de tudo, ter conhecimento de tudo. Nós somos lá o que fomos aqui. Não há nenhuma diferença com relação a isso. Nós levamos para lá as nossas tendências, nossas paixões, as nossas inclinações. O que caracteriza a nossa individualidade aqui, certamente vai caracterizar a individualidade lá na dimensão espiritual, quando chegar o momento da morte biológica. Não da morte espiritual, porque não existe a morte espiritual, existe a morte biológica. E sobre esse conceito, a gente imagina exatamente isso, que o espírito são esses seres desvinculados do corpo físico, mas vivendo tanto quanto, ou mais mesmos, do que cada um de nós. Interessante, porque ainda em espíritos, né, nós também continuamos pensando, né? Nós não deixamos de pensar. Então, essa onda vibratória acontece nesses dois planos. E interessante também, né, Elisiário e Thelma, quando a gente pensa
nessa comunicabilidade, nessa informação tão importante, concreta, que nós espíritas temos convicção, dessa comunicação entre os dois planos. E a gente age, a gente reage às coisas que acontecem conosco e não nos damos conta que agimos pautados num pensamento anterior, que veio adornado dos nossos sentimentos a respeito daquilo. E trazendo um pouco para o Livro dos Espíritos, na questão 455, que ela sempre nos traz um assombro, uma surpresa, quando a gente inicia nossos estudos doutrinários, quando nos diz que os nossos pensamentos são tão influenciados pelos espíritos, tão influenciados que eles, espíritos, no mais ordinário do nosso dia a dia, são eles que nos dirigem. Dá a impressão que a gente fica como se fosse um joguete na mão de outras mentes. Mas não é bem isso que significa isso, essa questão 455, né, Elisiário? É verdade. Essa resposta suscita para cada um de nós a seguinte reflexão. Nós estamos interagindo, a gente interage através do nosso pensamento, através das nossas vibrações, né? Com o mundo que nos circunda, seja um mundo mais próximo ou seja um mundo mais distante. Aliás, nós vivemos mergulhados num mundo de vibrações, de energias, de ondas, seja as ondas de raio TV magnética, seja ondas luminosas da TV, seja ondas caloríficas do calor. Toda hora, a todo instante, nós estamos inseridos nesse universo de ondas. E com a mente não é diferente. André Luiz, inclusive, classifica nossas mentes como sendo ondas mento-eletromagnéticas. E a partir da harmonização dessas ondas, a gente passa a interagir com outras mentes. E essas mentes, como diz a resposta da pergunta muito apropriada do Kardec, e os espíritos respondem, que a influência que eles têm sobre nós é muito maior do que nós imaginamos, a ponto de muitas vezes vos dirigirem, ou nos dirigirem. E com isso me faz lembrar, o próprio Haroldo Dutra disse que cerca de todos os nossos pensamentos, 30% a 40% é nosso, o resto é de influências espirituais. Mas eu volto dessa forma à indagação que você fez, que nós temos uns joguetes na mão dos espíritos. Eu acho que a gente, antes de pensar se é joguete ou não, a gente tem que assumir a nossa responsabilidade perante esse contexto. Se eu estou sendo influenciado de alguma forma, eu estou facultando esse processo de intercâmbio. Aonde eu estou errado? Porque a gente deveria fazer essa pergunta. Aonde eu estou errado por emitir ondas que os espíritos estão se expressando em mim através da minha radiação mental, né? Mas que a influência do nosso campo mental, sem dúvidas, é tamanha a ponto de eles terem uma ascendência sobre nós, isso daí não há dúvidas. Mas quando a gente desperta para essa possibilidade, torna muito mais rico o controle disponível que a gente tem na mão, mudando o nosso panorama mental e dificultando exatamente essa ascendência que eles têm sobre nós pelo pensamento. Eu até vou aproveitar, né, sobre essa influência que os espíritos têm sobre nós, né? Aí, existe algum critério, Elisiário, na escolha por parte dos espíritos que nos influenciam, né? E também se alguma condição do encarnado, né, que também ele permite essa influência, né? Eu queria que você abordasse assim, essa parte. Tá certo. Eu vou fazer uma analogia. A Miriam vai para uma festa, agora no final de semana, aí chega lá e encontra um monte de gente diferente dela. Se veste diferente, se penteia diferente, pensa diferente, a conversa não é atrativa. Aí a Miriam diz assim, cara, não estou me sentindo bem aqui não, eu vou sair daqui. Aí, a pessoa que acompanha ela diz, Miriam, tem uma outra festa ali, vamos lá, talvez aquela você se interesse mais. A Miriam vai se direciona para aquela outra festa, quando chega lá e encontra um monte de gente conhecida, que pensa de forma similar a ela, até a vestimenta se parece, mas, sobretudo, o pensamento é dizer aqui eu vou ficar. É a mesma coisa que serve como premissa para eles se aproximarem de cada um de nós, que é a afinidade, essa similaridade. O que mostra, mais uma vez, a nossa responsabilidade. Nesse livro, Pensamento e Vida,
Não estou dando para ver para cá. Pensamento e Vida, do André Luiz. No início da obra, quando ele faz a introdução da obra, ele diz uma coisa muito interessante. No livro, eu vou ler aqui rapidamente para dar continuidade a essa resposta, tá? Ele fala Pensamento e Vida, que essa obra, os benfeitores, o Chico pediu ao Emmanuel que muita gente, muitos encarnados, é para dizer como é que surgiu a obra. E as pessoas falavam muito com o Chico. O Chico disse que um dia conversou com o Emmanuel exatamente sobre essa obra. Aí o Emmanuel disse, espera um pouco. E depois, posteriormente, ele voltou. Disse, Chico, eu acho que tem um compêndio, que vai ser uma obra que vai sair, que vai servir muito para os encarnados. E o nome dessa obra é Pensamento e Vida. E aqui, no último parágrafo da primeira parte, ele diz assim, Pensamento e Vida, chamamos-nos no mundo espiritual e, sob a mesma designação, oferecemos-la aos nossos irmãos de luta, temporariamente internados na esfera física, para informá-los, ainda uma vez, de que o nosso pensamento cria a vida que procuramos. Gente, olha a responsabilidade. Para informá-los ainda uma vez de que o nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos. Até que nos identificamos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria divina e com o infinito amor, que constitui o pensamento e a vida de nosso Pai. Então, isso aqui responde muito a sua pergunta, né? E eu falei dessa premissa da afinidade para eles se aproximarem de nós. Então, ele vai procurar quem se parece. Há muito tempo atrás, eu não sei se eu contei essa história antes, há muito tempo atrás, eu trabalhava ali no Conjunto Nacional. Eu tenho um consultório ali no Conjunto Nacional. E eu saí dali para a Comunhão Espírita. E uma época dessa, eu estava sem meu carro. Então, eu saía dali do Conjunto, passava na rodoviária plano piloto, com a verdadeira multidão ali, por volta de 18h30, mais ou menos. E eu passava no meio daquele povo e dizia, meu Deus, né? Qual a população espiritual deste planeta, deste local que está aqui? E ficava imaginando, então, Thelma, que eu acho que eu passava ali, os espíritos iam se aproximar de mim, vinha se aproximar, captar meu pensamento para ver se havia alguma similaridade. E a partir dali, quem sabe, ele não poderia me acompanhar. Então, a premissa disso tudo é a similaridade de vibrações e de pensamentos, né? O que aumenta muito a nossa responsabilidade mediante esse texto do Emmanuel, na introdução do livro Pensamento e Vida, que eu li agora para vocês. Você traz, Elisiário, duas palavrinhas tão importantes, a responsabilidade para com os nossos próprios pensamentos, porque a gente é tão distraído com as coisas do mundo, com as nossos interesses, né? Que a gente acaba não percebendo de onde está surgindo aquela intensidade, aquela necessidade que a gente nem estava pensando, né? Por exemplo. E isso acontece de uma forma sutil no começo. E a afinidade, a gente sempre olha a afinidade, quando conversamos sobre a questão do pensamento, da influência, no prisma daquela influência que vai nos levar a desatinos no sentido de estarmos contrários à lei do amor, né? Que vai realçar nossos vícios, as nossas más tendências. E, nesse sentido, quando a gente pensa nessa influência, na nossa responsabilidade, é bom a gente, às vezes, parar para pensar qual é o nosso padrão de pensamento mais frequente, que emoções a gente vive com mais frequência, porque são exatamente esses padrões que vai formando essa afinidade. Afinidade para as más tendências, para uma horizontalidade, ou quando a gente está mais atento, mais consciente, uma verticalidade para as coisas mais elevadas, né? E quando você fala desses critérios de escolha e dessa disposição do encarnado de fazer essa comunicação, ela acontece só com o médium ostensivo ou essa comunicação e essa interferência acontece mesmo naquele que nem acredita que existem espíritos, que não acredita que haja comunicabilidade, muito menos que os espíritos, as pessoas que morrem, sua alma, seu espírito, ainda continua em comunicabilidade conosco aqui encarnado.
Funciona isso um pouquinho, Elisiário? A partir do instante que a gente emite pensamento, esse processo de intercâmbio se dá. Então, não importa se você é médium, se você não é médium, o que importa é que nós estamos irradiando o tempo inteiro. Talvez, até durante a noite, eu diria que a gente irradia pensamento, né? A nossa mente está em constante emissão de ondas. A gente emite ondas e capta ondas também, né? E isso promove esse intercâmbio. Nós temos uma glândula, que é a pineal, no nosso sistema nervoso central, que ela faz a captação desses padrões. Então, a nossa responsabilidade é tamanha, porque quando a gente emite o pensamento, a gente entra em sintonia com outras mentes, encarnadas e desencarnadas também. Esse intercâmbio se faz no mundo espiritual, na dimensão física e de uma dimensão para outra, o que mostra tal é a complexidade desse processo, mas também de compreensão por parte de cada um de nós. Eu vou aproveitar e perguntar o seguinte: é possível a gente distinguir o que é nosso, nossos pensamentos, e que é pensamentos externos, Thiago? É muito importante assim, te perguntar isso, porque às vezes a pessoa está bombardeada de pensamentos, né? Está sendo alimentada. Então, como é que a gente pode distinguir o que é nosso e o que não é? Se a gente sempre pensar dessa forma, vai ser um complicador, porque eu vou dizer assim, mas esse pensamento não é meu, não tenho responsabilidade, né? Se a gente pensar sempre dessa forma. Mas eu acho também, como diz os Espíritos, é de bom alvitre que nós procuremos nos informar melhor sobre essa questão. Isso é importante, né? Embora não diminua a nossa responsabilidade. Porque a gente poderia pensar assim da seguinte forma: bom, se o pensamento não é meu, eu estou me eximindo da responsabilidade de tal ato, de tal pensamento. Isso não é verdade. A partir do instante que há um intercâmbio, que a ascendência dele se faz sobre mim, a minha cota de responsabilidade acontece. Mas dizem os benfeitores espirituais, isso Kardec também perguntou na obra do Livro dos Espíritos, eles dizem assim, que o pensamento que vem de outrem é como se fosse uma voz que a gente ouve. Então, eu estou aqui em casa, de repente vem uma voz, começa a falar no meu campo mental, e eu vou identificando essa voz que vem no meu pensamento. Essa seria a compreensão de uma sugestão, de uma voz que vem de fora. E ele complementa dizendo que aquele primeiro pensamento que acomete, esse é o meu. Os que vêm posteriormente, após cada instante, sobretudo como se fosse uma voz exteriorizada, eu não sei nem se esse termo se aplica, mas exteriorizada, seria a voz de um outro ser que não a minha. Mas eu acho que a gente não tem que... Eu penso particularmente que nós não temos que pensar nisso. A gente tem que pensar na responsabilidade do que a gente está ouvindo, fazer uma triagem do que é importante e o que não é importante, né? Como o apóstolo Paulo fala, eu acho que eu já disse até na outra gravação, que o apóstolo Paulo fala de forma muito interessante, que muitas coisas nos convêm no mundo moderno, né? Mas nem tudo serve para cada um de nós. Então, as coisas chegam ao nosso campo mental, as sugestões mentais chegam, mas será que me convém? Então, acho que esse é o raciocínio e a ideia que a gente tem que refletir. O importante, penso também, que é essa chamada de uma maturidade de percebermos quem somos, uma consciência maior do que pensamos, né, do que sentimos e principalmente como a gente age. Porque da mesma maneira que somos influenciados, nós também influenciamos. E o exemplo que você trouxe, Elisiário, é bem interessante de eu estar numa festa que não me identifica, e assim também é essa influência. Os espíritos não escolhem, agora eu vou lá na Miriam e vou influenciá-la para que ela tenha uma atitude, para que ela faça alguma coisa que não é comum dela. Se não é uma coisa comum a mim, eles não vão conseguir fazer. Por exemplo, eu não fumo, exemplo. Eles jamais conseguiriam me influenciar a ponto de eu sair para poder fumar. Um exemplo muito grotesco que eu estou trazendo, né? Mas, se de outro ponto eu gosto de repente, de beber, ter outros vícios e ser, de uma certa forma, um pouco compulsiva com esse vício, aí eu tenho várias companhias, porque cada um se alimenta dessas necessidades, não é?
E também, Elisiário, quando a gente pensa que esses espíritos, né, estão trocando conosco informações, nos influenciando, dá até uma certa preocupação quando Kardec também pergunta, né, aos espíritos que que eles nos influenciam, numa vez que eles conhecem as nossas tendências, porque as leem nos nossos pensamentos, nessas nossas ondas. Você acha que aquilo que eu escondo, que é secreto, só meu, também esses espíritos têm acesso? Sim. E eles descobrem, eles percebem, eles captam coisas que nós escondemos de nós mesmos. E nós escondemos de nós e eles percebem tudo isso. Né? É uma coisa impressionante. Essa foi uma das coisas que mais me impressionou quando eu cheguei na comunhão. Era perceber que eu não estava escondendo mais nada. Tudo estava sendo observado. Acabou. Aquela coisa de colocar tudo debaixo do tapete, aquilo não é mais uma verdade. A gente não coloca mais, não esconde mais as coisas. Podemos esconder aqui dos encarnados. Mas dos espíritos a gente não consegue mais esconder. Então eles têm acesso aos nossos pensamentos mais íntimos. Né? Até porque eles estão na mesma faixa que a gente. Então eles conseguem acessar esse pensamento através dessa sintonia que existe entre nós e eles. Um dia, uma médium do nosso grupo, que trabalhou, não está mais comigo hoje não, mas trabalhou no mesmo tempo, ela dizia: Elisiário, eu sou da comunicação do espírito sofredor. Eu queria tanto a comunicação do Dr. Bezerra, eu também queria, eu disse para ela. Eu também queria da comunicação do Dr. Bezerra, mas nós estamos mais próximos desses espíritos necessitados. A nossa vibração é mais parecida com as vibrações deles, né? E então isso termina facultando, possibilitando esse intercâmbio mais com esses seres com a vibração mais próximos de cada um de nós. Então eles têm sim ascendência os nossos pensamentos mais íntimos e mais profundos. E é muito importante nós estarmos atentos a isso, porque se a gente permite que essa influência aconteça com mais frequência, quando eu não estou percebendo que determinados pensamentos me povoam, né, a mente com mais insistência, esse grau de influenciação também vai se estreitando. Tanto é que na doutrina espírita a gente vai falando, né, Kardec nos trouxe a questão dos nossos processos obsessivos, quando vamos nos permitindo que essa influência seja mais constante, quando a gente não percebe que nós estamos alimentando uma má tendência que a gente tenha, que a gente esteja sendo instrumento, muitas vezes, nos nossos lares, de discórdia, porque às vezes é um espírito que não tem nada a ver conosco, em termos de ódio, em termos de vingança, mas é alguém que tem com um companheiro, com alguém da família, mas que eu sou tão acessível, meus pensamentos são tão acessíveis, que ele acaba utilizando dessa minha fragilidade irresponsável para atingir que ele de fato atende. Porque essas minúcias, porque é tão importante a gente pensar e refletir, porque os espíritos podem penetrar nos nossos pensamentos, tem a ver com nossa vida cotidiana, né? Sem dúvida. Deixa eu voltar aqui um pouquinho para falar ainda desse livro. Aqui o Emmanuel diz assim: somos hoje herdeiros positivos dos reflexos de nossas experiências de ontem, com recursos para alterar-lhes a direção à verdadeira felicidade. Então, como você falou da responsabilidade agora, eu lembrei desse trecho dele aqui, porque a responsabilidade é toda nossa. Eu voltar agora ao Haroldo Dutra, tem uma palestra maravilhosa dele, que eu não me recordo agora não, mas acho que é a influência da doutrina espírita no nosso pensamento. Se eu não me engano, é uma palestra nesse sentido que ele fala. E ele diz uma coisa muito interessante. Ele fala assim, que nós, como a Thelma, você, eu, nós somos seres fragmentados. Ou seja, nós somos um somatório das experiências pretéritas. Então, a Thelma e você, por exemplo, você tem um pedacinho, a Thelma tem um pedacinho de uma personagem que ela teve há 150 anos atrás, que não está aí. Ela tem ao mesmo tempo
numa existência pretérita de 70 anos atrás, uma personagem que ela foi, que ainda está aí também. Então, nós somos um somatório de mentes, de experiências, que culminam com o ser que nós somos hoje. E, às vezes, essa influência vem, e tem uma parte nossa que diz assim, essa parte da Thelma de hoje, ou da Miri de hoje, que despertou para Jesus, para o seu ensinamento, para a renovação proposta pelo Evangelho do Cristo, que é uma boa pessoa, que nos torna uma boa pessoa. Mas, ao mesmo tempo, dentro da Thelma e da Miriam, tem aquela personagem de 200 anos atrás, que ainda não é plena, ela não se torna mais plena perante a Thelma e a Miriam de hoje, mas que se encontra aqui dentro. E ele diz que por isso que a gente tem alguns impulsos, mediante esses convites de natureza espiritual, através do intercâmbio. Então, o pensamento vem, a gente tem um impulso para ceder a esse pensamento, mediante aquele elisiário do passado, mas que ainda está aqui. E ele diz aqui nesse texto, o Emmanuel diz assim, com recursos para alterar a direção, a verdadeira felicidade é através do amor. Então vai chegar uma hora que esse ser que é fragmentado, ele vai ser uno. Vai ser do ser em consonância com o ensinamento do Cristo, o ensinamento de Jesus. Mas ainda, eu particularmente penso que eu estou um pouquinho distante. Eu acho que isso aí demanda mais um tempinho ainda para poder chegar nesse patamar. Enquanto isso, as sugestões mentais chegam e, às vezes, uma parte do meu ser quer ceder a essas sugestões mentais, mas uma parte bloqueia. E aí vem a questão do pensamento. E eu falo da minha responsabilidade. Vamos deixar esse homem novo se tornar à frente disso tudo para evitar que essas sugestões continuem dentro da nossa individualidade. Então, hoje, eu tenho muita consciência disso. Quando chega um pensamento completamente que não está em consonância com minha vida, com meus padrões, no meu hábito de viver, eu imediatamente eu consigo identificar. Só que, como você disse antes, às vezes esse pensamento é tão sutil e a identificação vibratória é tão grande que uma pessoa, vítima, não percebe que ele está tendo esse tipo de comportamento que não é mais dele. Aí ele se perde da influência e começa com um processo muito sutil da obsessão simples. Porque a obsessão mais avançada, como a possessão ou a subjugação, já está muito claro, embora seja difícil o tratamento. Mas a obsessão simples no início é difícil. Então, quando as pessoas vão lá no nosso grupo da comunhão de Páscoa Desobsessão, eu sempre digo assim, olha, parte do tratamento é você mudar a sua vida, é você olhar seus pensamentos, é você fazer uma triagem do que é o que não é importante na sua vida, dos ambientes que frequenta, das companhias que você tem. Isso é terapêutico. Isso é parte do tratamento. Isso corrobora com a pergunta que você fez. Eu até vou entrar nesse assunto também em relação aos pensamentos dos dois planos, né? Eles se interconectam mutuamente, né? Então, essas influências, assim, como podemos assim neutralizá-las, né? De influências negativas. Os benfeitores espirituais dizem que é ter bons pensamentos, de fazermos obras boas, de termos boas obras e bons pensamentos e confiar em Deus. E não tem caso, eu digo muito para as pessoas, às vezes, nas minhas palestras, eu falo assim, a coisa mais bela que nós temos é o amor de Deus na nossa vida. Isso é uma das coisas mais belas, porque esse pai não é um padrasto. E olha, tem padrasto que é bom ainda, viu? Tem uns padrastos que são bons. Mas, como se costuma dizer, ele não é um padrasto, né? Ele é um pai, ele nos criou. Se existe um ser que nos conhece através das nossas ínfimas moléculas que nós temos no corpo, é o nosso Pai Criador. Né? Então, isso voltando exatamente para a sua pergunta, é exatamente isso. Eu termino essa pergunta falando nisso, que a gente precisa preconceituar para cada um de nós o bem, preceituar o bem, e acreditar, sobretudo, no amor de Deus na nossa vida. Agora, esse amor de Deus, essa ideia de pregar o bem, tem que mudar a nossa vibração. Se nós não mudarmos a nossa vida, não vai adiantar nada. Não tem tratamento de desobsessão que funcione, não tem paz que você dê, porque a pessoa não está predisposta. Eu gosto muito de dizer, às vezes, quando eu estou na comunhão, também nas minhas palestras, que as pessoas, às vezes, nos buscam na casa e dizem assim, eu estou aqui porque eu não passei bem.
eu tive oscilações de humor, eu estou tendo pesadelo todo dia, e as pessoas dizem, olha, acho que você está com encosto, vai lá na comunhão espírita. E as pessoas vão para a comunhão espírita para fazer o tratamento, faz o tratamento, os benfeitores se esforçam em prol daquela pessoa, mas ela sai dali fazendo as mesmas coisas que promoveram a vinda dela àquela casa. Então, não tem jeito. A gente tem que repensar o nosso pensamento, as nossas atitudes, mudar o nosso padrão vibratório para sofrer menos influência. Agora, essas influências se dão do outro lado. A gente está falando, como você mesmo disse, Miriam, influência negativa, mas nós temos a influência altamente positiva dos nossos amigos espirituais, que nos lembram dos compromissos, que nos desperta, que enxuga a nossa lágrima secreta, que fica feliz quando nós vencemos, que fica triste quando nós falhamos. E eles estão por perto. Interessante, né, Elisiário e Thelma, que quando a gente pensa nesse sentido, somos nós que fazemos a escolha de que tipo de influência a gente está querendo ser submetido, né? E, ao mesmo tempo, quando a gente está nessa faixa de sermos melhores, nós temos uma referência, porque o melhor, dependendo da referência, pode ser distorcido, né, do que estamos falando. Então, a nossa referência é chegar o mais próximo que a gente possa ser em toda a nossa imperfeição do que trouxe-nos Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, aquilo que eu faço, se alguém fizesse a mim, eu gostaria? Porque se quando eu estou abatido, deprimido, necessitado, eu gostaria de receber? Porque às vezes a gente também se encontra no nosso cotidiano com pessoas nesse estado, no nosso trabalho, na nossa casa, no nosso ambiente, inclusive no nosso ambiente religioso. E é nessa referência nós temos que dizer muitas vezes não para um padrão de sucesso do mundo material, que prega e que nos faz acreditar que felicidade e sucesso está atrelado às coisas materiais que a gente sabe que são temporárias, perecíveis, não é isso mesmo? E assim, sabe, Elisiário, já está quase dando nossa hora, eu quero trazer que as pessoas que estão nos ouvindo possam sentir, compreender a dimensão profunda do que nós estamos conversando, porque isso marca, isso nos leva a traçar o nosso destino. A quem nós abrimos mão de sermos influenciados? Quais são os nossos valores que nos aproximam do que trouxe-nos Jesus na questão de amar? E nesse sentido, Elisiário, o que você poderia dizer àqueles que nos ouvem como um incentivo para que os pensamentos sejam cada vez melhores? Quem sabe? A gente aprende muito a máxima que é a lei de causa e efeito, né? Nós somos os verdadeiros arquitetos do nosso bem ou daquilo que nos aflige. E o raciocínio do pensamento fundamenta muito bem isso, porque tudo começa com o pensamento. Esse pensamento traz uma consequência, uma obra, e a partir disso a gente vai dar continuidade ou não. Então, isso mostra a nossa responsabilidade. Portanto, nós precisamos muito estar vigilantes ao nosso pensamento. Tentar identificar, isso aqui é meu ou não é meu. Em que pese eu ter dito há tempo atrás, e que isso é uma coisa secundária? E na verdade. Porque a gente tem que, na verdade, pensar assim, será que isso convém para mim fazer isso, independente de qualquer fonte que seja? Porque a gente não pode atribuir as coisas ruins somente aos espíritos. Tem hora que somos nós mesmos falando de coisas horríveis, que é o ser, lembra daquele ser do passado que eu me referindo agora? Aquele ser fragmentado que nós somos? Então está na hora da gente identificar e fazer uma triagem daquilo que realmente nos interessa. Muitas coisas me são lícitas, mas na prática nem tudo me convém. Será que me convém fazer isso? Será que a partir do início ou da inspiração dos ensinamentos espirituais que eu tenho, que vocês têm e que outras pessoas têm, convém fazer isso? Será que a minha atitude ou o meu pensamento, a minha atitude derivada do meu pensamento,
vai levar ao sofrimento, ao mal, ao transtorno ao próximo? Essa é a nossa cota de responsabilidade. E o raciocínio precisa ser em cima disso, né? Assumirmos, sermos vigilantes com o nosso pensamento, nas nossas atitudes, e lembrarmos do segundo mandamento, que é amar o próximo como a si mesmo. Ah, mas eu estou longe desse pensamento. Um dia eu ouvi uma pessoa falar nisso. Eu não consigo amar desse jeito. É verdade, mas a gente pode começar com coisas pequenas. Fazendo reflexão com coisas pequenas, e a partir daí a melhora vai acontecendo gradualmente de forma plena. Essa é a reflexão que eu trago para todos vocês que estão nos ouvindo agora. Possa pensar sobre isso e entender a nossa cota de responsabilidade perante o nosso próprio pensamento. E a partir daí, esse pensamento vai interagir com o mundo que nos circunda. O que é que iremos fazer? E não somente isso. A partir do instante que temos conhecimento disso, um dia iremos voltar ao mundo, ao verdadeiro mundo que é o mundo espiritual. E nós vamos dizer o quê aos nossos mentores? Se nós não sabemos? Não, nós sabemos. E ainda assim, poderemos ter acertado. E fomos falhos. Então, vamos pensar nisso, obviamente, tendo ciência da responsabilidade através dos nossos pensamentos. A vigilância dos pensamentos começa hoje, começa agora, né? Não dá para a gente ficar procrastinando mais. Thelma, quer falar mais alguma coisa? Não, vamos ficar com essas últimas mensagens do nosso amigo Elisiário. Isso mesmo. E desse jeito nós vamos prosseguindo, né? Estamos em jornada, né, de sermos melhores. Erramos um pouco aqui, erramos ali, mas também temos as nossas cotas de acertos, não é verdade? É verdade. Bom, Elisiário, muito obrigada por estar conosco conversando por esse tema tão importante, trazendo nas suas palavras finais o incentivo para que a gente entenda da importância desses nossos pensamentos. Obrigada, Thelma, também, que está aqui conosco, vocês que nos assistem. Se vocês gostaram, dê um like, comente, compartilhe. Isso é muito importante para que outras pessoas também tenham contato com esses temas que nós trazemos aqui no nosso podcast. O Papo Espírita, programa da Comunhão Espírita de Brasília, vai ao ar todas as quintas-feiras, às 18h45, no canal do YouTube TV Comunhão. E também vocês vão encontrar lá outros papos que nós já fizemos com o Elisiário. Nós já conversamos sobre como Deus fala conosco e também já conversamos sobre o esquecimento do passado. Tudo a ver com o nosso papo de hoje. Então, até mais, até a próxima quinta. Que Deus acompanhe cada um nessa jornada de autoconhecimento e de vigilância do pensamento. Até já.